Bom, pessoal, então, tentar retomar aqui. Então, para concluir essa parte aí da influência da discretização, né, como eu vim apresentando aqui, eu passei aqui de 3 para 5 para 7 níveis. Com 7 níveis aqui eu consegui dois modelos ajustados, né? Mas, prosseguindo aqui com a análise, né, se eu aumentar agora para 15, agora 15 níveis, né, fazendo a combinação de todos, eu tenho uma discretização aqui bem mais refinada, onde eu já consigo aqui uma quantidade de modelos, né? Já consigo aqui amostrar as 3 regiões, tá? E aqui eu tenho uma quantidade maior de modelos. Indo um pouco além, né? Discretizando agora em 30 níveis, aí eu já consigo amostrar bem, ó, as 4 regiões, né? As 3 regiões, principalmente essas principais aqui, tá? Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, tanto o limite quanto a discretização, ela influencia bastante no processo, tá? Então, olhando o efeito desse processo de discretização, se a gente olhar aqui os 30 níveis, né, a gente consegue fazer a previsão, de novo, né, mostrando a influência aqui das 3 regiões da previsão. Esses modelos aqui não estão bem ajustados, quer dizer, estão bem ajustados, mas dão uma previsão ruim, né, enquanto que os outros dão essa previsão aqui até a região correta, dá uma previsão adequada, né? Desculpa, Denis, tá ouvindo? Estou ouvindo, Sérgio. Tá, é que agora, quando eu chego a mensagem aqui, eu fico achando que é do WhatsApp, né? Fico achando que é. Não, não, está tudo em ordem. Mas tá, eu vou olhando aqui. Bom, então, agora, pessoal, agora fazendo aqui uma análise, né, de como que a gente trata propriedades de grid, né, que a gente chama, né, que são propriedades distribuídas espacialmente no reservatório, né? Aí tem um tratamento específico para esse tipo de propriedade, né? Não é uma propriedade que a gente consiga representar com um valor único, né? Então, vou mostrar aqui algumas abordagens possíveis. A primeira delas, que é a mais simples, que a gente chama de zoneamento aqui, que é, digamos assim, a abordagem até um tempo atrás, que era mais utilizada por ser mais simples, né? De fácil aplicação, mais intuitivo. O que consiste, então? Dividir o reservatório em regiões, em geral, uma região englobando em torno de um poço, ou englobando um injetor e um produtor, né? E dentro dessa região, aplicar multiplicadores, por exemplo, de porosidade e permeabilidade, né? E gerar novas imagens aqui com esses multiplicadores nessas regiões, tá? Então, essas etapas aqui, nessa etapa corresponde à etapa 12, né, que eu falei lá da metodologia, que consiste, então, em atualizar os atributos. Bom, qual que é o problema dessa abordagem, né? Que, em geral, quando a gente define uma região, assim, em volta de um poço, e faz uma modificação local, o grande problema é que ela acaba causando uma perda de continuidade, né? Então, essa abordagem tende a gerar modelos geologicamente inconsistentes, tá? Esse é o principal problema dessa abordagem, né? Embora seja simples de aplicar, ela não é consistente do ponto de vista da abordagem geológica, tá? A outra abordagem, que seria o extremo, né, que seria o Big Loop, que é a integração completa com a modelagem geoestatística. Nesse tipo de abordagem, a parte da parametrização, ela consiste em considerar parâmetros de variograma, por exemplo, né? Modelagem de variograma, modelagem de proporção de faces, etc. Esses parâmetros vão definir, vão controlar
a geração de novas realizações geoestatísticas usando um software de modelagem, como, por exemplo, o Petrel. Né? Então, esses parâmetros são alterados, novas imagens são geradas, e aí, você, dentro desse processo, você obtém novas imagens e segue o processo, né? Dentro daquele workflow que eu mostrei lá da metodologia. Tá? Essa é uma abordagem possível, porém, mais complexa, né? Porque aqui precisa ter conhecimento de modelagem geoestatística, né? Precisa ter conhecimento do software de modelagem para implementar esse workflow. Então, além do conhecimento do engenheiro, né, de reservatório, do próprio processo de simulação de reservatório, precisa conhecer também da modelagem geoestatística, né, do software de modelagem. Então, essa é a complexidade dessa abordagem, embora ela seja, digamos assim, a mais completa, mas é mais complexa e também demanda mais esforço computacional também. Né? E a outra abordagem, que é a mais comum, vamos dizer assim, a mais eficiente, né, e eficaz, que é a abordagem usada pelos métodos, os ensemble métodos, que eu vou falar um pouquinho depois. Nesse tipo de método, de abordagem, a geração de novas imagens, ela é obtida através de um conjunto a priori de imagens, né? Esse conjunto a priori ele é gerado através do Petrel, por exemplo, e aí o método ele vai aplicar determinadas regras para gerar novas imagens, tá? Que eu vou detalhar um pouquinho depois quando eu falar dos métodos, né? Então, esse daqui seria um intermediário entre o primeiro e o segundo que eu falei, e ele atende bastante, assim, as necessidades, né, dos métodos. Eles acabam gerando modelos também consistentes, geologicamente, porque eles preservam as características, né, as variabilidades, tanto as variabilidades espaciais das propriedades, como as correlações também entre as propriedades. Então, aqui, as imagens são geradas já diretamente na escala de simulação, porém preservando as características a priori, né, as características geológicas. Tá? Aqui, então, fazendo um quadro comparativo, um resumo entre essas abordagens. A primeira, né, que é definir uma região regular, por exemplo, em torno do poço, que é o zoneamento. É bem fácil para implementar, porém é geologicamente inconsistente. Então, analisando aqui as vantagens e desvantagens, né. Os métodos baseados em conjunto. É muito eficaz, né, e eficiente, principalmente para reservatório com distribuição gaussiana. Porém, é um pouco mais difícil de aplicar para propriedades discretas, né, como distribuição de faces, ou reservatórios altamente heterogêneos, como reservatórios canalizados, com presença de supercar, fraturas, etc. Tá? Embora essa dificuldade aqui, ela ocorra para qualquer método, né, qualquer abordagem. Tá? Integração com geoestatística, né, ela é robusta, do ponto de vista geológico, porque ela permite, né, a aplicação de métodos sofisticados de modelagem, permite a integração desses métodos dentro do fluxo, né, de assimilação de dados. Então, essa é a vantagem. A vantagem é a complexidade de implementação, né, por requerer conhecimento específico de modelagem e demanda também maior tempo computacional. Aí, existem outros métodos, como, por exemplo, o aprendizado de máquina, que foi a tese aqui de uma aluna, né, do Unicim, da Cristina, e outros métodos também que aqui no Unicim a gente já pesquisou, que são métodos mais específicos, né, baseados em frequência, por exemplo, para modelar Super K. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de amostragem e otimização. Vou tentar ir um pouquinho agora mais rápido para terminar, tem umas 11 e pouco. Basicamente, assim, começando com uma comparação geral, método de otimização a gente pode definir os métodos locais, depende do gradiente, como, por exemplo, método de Newton. Métodos globais, né, que são métodos que não dependem do gradiente,
Então, eles são métodos mais baseados em população, como algoritmo genético, e métodos mistos, né, que combinam métodos globais e locais. Eles intercalam, então, buscas locais, que a gente chama de intensificação, e buscas globais, que a gente chama de diversificação. Eu acho que parou o som de novo, né? Tá mudo, Célio. Tô mandando mensagem aqui para ele. Ah, tá. Só como falta um pouco mais de meia hora e ele está tendo problema lá, talvez seja melhor a gente parar aqui a aula dele e a gente repõe essa hora aí. Talvez quando a Alessandra for falar de ajuste 4D, tá, eu peço meia hora da aula dela para finalizar a parte do Célio. Senão vocês vão ficar esperando aí. Ele não está nem respondendo aqui, não está nem como ele leu. Acho que deu algum problema lá na máquina dele mesmo. Pode ser? Pode ser, por mim, sem problemas, né? Acho que é melhor, porque ficar nesse vai e volta aí é ruim, né, para vocês têm que ficar aqui. Ele entrou aí, vamos ver. De qualquer forma, Denise, eu vou passar depois o material dele, né? Assim que o Célio me passar o PDF, depois eu coloco ali no Moodle. Isso, aí já coloco o material, a aula está lá no YouTube, para quem quiser assistir do ano passado, esse final. Mas, de qualquer forma, ele pode fechar aí a gente vê uma das outras semanas, das próximas semanas, hein? Ele está entrando aí, mas a gente não está te ouvindo, sério. Tá sem áudio? Agora sim. Agora Sim, dá para ouvir. Tá áudio? Eu acho que tá complicado mesmo. Eu acho Então, que eu tentei entrar da outra vez, ele ficou em segundo plano lá tentando, e agora eu estava apresentando, ele acabou aparecendo aqui uma outra sessão. Ele deu conflito. Eu tinha até pensado, Célio, em cancelar essa última meia hora que falta aí para dar outro dia, mas se quiser continuar, se parar de novo, daí a gente para, e aí você fecha a aula outro dia aí, tá bom? Tá bom. Se der problema de novo, daí a gente interrompe, então. Isso, tá bom. Isso. Tá bom. Vamos ver se agora vai, né? Tem mais uns 40 minutos aí. Mas realmente, vamos ver se consegue. Vamos torcer. Bom, então aqui, esse aqui é um exemplo do método local, né? Que ele vai caminhar com buscas aqui até chegar no mínimo local, né? O problema é esse, que ele pode chegar no mínimo local. A solução para tentar minimizar isso é iniciar o processo de vários pontos iniciais para tentar cobrir o espaço de busca como um todo, né? O problema é que quanto mais processo eu iniciar, mais simulações vai demandar, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né, que esse método ele não é muito utilizado, né, aqui é mais para mostrar academicamente. Ele é um método baseado em busca sequencial, né? Eu não vou passar aqui todos os detalhes, eu deixo o material com vocês, mas ele basicamente parte de um ponto e vai tentando analisar o ponto vizinho, diferentemente do Hooking Diffs, né, que é um gradiente. Aqui ele avalia ponto por ponto, e o problema é que ele é sequencial, então ele não tem, assim, uma aplicabilidade muito grande, né, nos processos que demandam muita simulação, né, mas de forma que, resumida, ele vai avaliando cada vizinho, cada ponto aqui, e vai vendo qual que melhora e qual que piora, né? Aí ele tem um critério probabilístico para aceitar de tempos em tempos soluções que também pioram. Por quê? Para ele não cair no mínimo local, tá? Então, essa regra, ela é definida nessa equação, tá? Por isso que é chamado de simulated annealing, né? Ele tem aqui um efeito aqui de têmpera, né? Bom, mas eu vou passar um pouco mais rápido, porque esse método aqui não é muito utilizado, né?
Método híbrido, como eu falei, ele combina as estratégias, né, global e local. Faço uma amostra global, seleciono pontos dessa amostragem global e faço uma otimização local. Tá? O método IDLHC é um método que foi proposto, foi formulado aqui no Unicim, né? Ele é um método iterativo, ele usa o hipercubulatino de forma discreta, né? O hipercubulatino discreto de forma iterativa, por isso tem esse nome, e basicamente ele faz uma redução gradual de incerteza. Ele parte de uma distribuição a priori, em geral pode ser uma uniforme, e vai gradativamente redefinindo essa distribuição conforme a solução, né, a solução do ajuste vai melhorando. Tá? Então, basicamente, em cada iteração é feita uma porcentagem dos melhores modelos é selecionada e as probabilidades são redefinidas de acordo com esses modelos selecionados. Tá? Eu vou definir um pouquinho melhor aqui nesse exemplo teórico. Vamos considerar aqui duas propriedades, porosidade e permeabilidade. Para simplificar, né, vamos considerar que sejam valores constantes aqui, com essa distribuição inicial, uniforme, de 5 níveis. Vou usar o HLDC, né, para fazer uma amostragem aqui de 25 amostras, né, 25 amostras aqui. Vou pegar essas 25, no caso aqui, desculpa, foi 15 amostras. Vou simular essas amostras e calcular o AQNS. No caso aqui, a função objetivo da vazão de óleo. Cada linha dessa aqui é uma combinação. Na sequência, eu vou selecionar os 9 melhores. Então, eu ordenei em ordem decrescente, né, ordem crescente de FO, e selecionei aqui uma porcentagem. No caso, selecionei 9 modelos. Nesses modelos selecionados, eu vou contar quantos níveis tem de cada atributo. Então, basicamente, eu vou pegar o nível de cada atributo aqui, ó, por exemplo, o nível 10% da porosidade. Vou ver quantos níveis tem aqui. 1, 2, 3. 3 níveis. Mesma coisa para o 0,15. 3 níveis. 0,20, 2 níveis. 0,25, 1 nível. Faço a mesma coisa com a permeabilidade. Contei os níveis. Faço um histograma. Esse histograma ele vai representar a frequência. E aí eu redistribuo a probabilidade com base na frequência, que é uma proporção direta. Então, a probabilidade que era uniforme, era essa daqui, transformou nessa daqui. Então, o método, a ideia é simples, é basicamente trabalhar com frequência. Né? E esse histograma, ele é gerado através de um conjunto de modelos selecionado, com base num critério de AQNS. Tá? Então, a ideia básica é essa. Mesma coisa para permeabilidade. Né? Conto o número de níveis, faço a redistribuição e tenho aqui. Isso eu faço em cada iteração. Na iteração seguinte, eu vou fazer a amostragem a partir dessas distribuições aqui. E na próxima iteração, a mesma coisa. Então, eu vou fazendo isso até atingir um número de iterações previamente definido. Então, esse é um método que foi desenvolvido no Unicim. Hoje está sendo bastante utilizado na parte de otimização de estratégia, né? E embora ele tenha sido previamente, inicialmente pensado para assimilação de dados, ele também pode ser aplicado em outras áreas de otimização. Né? Aqui, como é que a gente usa a matriz de correlação? Vou tentar passar um pouco rápido aqui. Basicamente, a matriz de correlação ela vai indicar como é que um atributo influencia uma determinada função objetivo. Então, aqui, só para exemplificar, eu tenho aqui 5 poços, que eu tenho a vazão de água, eu tenho 3 atributos. Cada coeficiente desse vai indicar, por exemplo, aqui, como é que a porosidade está influenciando na vazão de água. Eu faço baseado numa amostra, né, eu calculo essas correlações. Tem que sempre baseado numa amostra, né, numa quantidade de modelos para fazer a
o cálculo das correlações. Então, essa matriz de correlação ela vai ser usada para filtrar os modelos. Tá? Então, como é que a gente faz? Calcula o R, calcula, vê quais são as funções objetivo influenciadas. Isso aqui eu vou fazer para cada atributo. Então, eu vou pegar o atributo 1 lá, por exemplo. Eu vou pegar a porosidade. Então, a porosidade, por exemplo, ela influencia 5 funções objetivo. Então, com base nesse critério, eu vou selecionar os modelos e vou ordenar, né, em ordem decrescente de NQDS. Tá? Seleciono uma porcentagem e gero o histograma. Então, se o atributo, por exemplo, não influenciar nenhuma função objetivo, eu mantenho a probabilidade desse atributo. Então, isso está me dizendo que eu não tenho informações para alterar esse atributo. Isso é uma coisa importante. Para eu não reduzir a incerteza do atributo de forma inadequada, é preferível manter a probabilidade inicial. Então, essa é a ideia da matriz de correlação. É utilizar essa informação para só atualizar o atributo quando eu tenho informação para atualizar. Tá? E isso, então, eu faço para todos os atributos. Aqui só para mostrar um exemplo, né, uma tabela com um caso real aqui, um caso prático, né, tenho nas colunas os atributos, e nas linhas as funções do objetivo. E o que está marcado aí em cores, né, são valores de correlação acima de um valor de corte. No caso aqui, acima de 0,3. Né, o verde é positivo, o amarelo aí é negativo, só para dizer o sentido da correlação, né? Aumentar um atributo, aumenta a FO ou vice-versa, né? E eu uso essa informação para fazer a seleção de modelos para redistribuir os atributos, as probabilidades. Então, por exemplo, se eu pegar esse atributo aqui, o nível de correlação dele está tão baixa que eu não seleciono nenhum modelo quando eu for redistribuir esse atributo. Então, na verdade, eu não redistribuo esse atributo. Mantenho ele na probabilidade original. Então, a gente concluiu que é melhor fazer isso do que reduzir a incerteza sem ter correlação. Isso pode ter influência na previsão depois, né? Se eu reduzir um atributo sem ter a informação correta, isso pode ter impacto negativo na previsão. Aqui uma técnica que a gente desenvolveu para evitar eliminação precoce de níveis. Quando a gente seleciona lá uma quantidade de modelos, pode acontecer esse comportamento. Nem todos os níveis sejam representados na amostra selecionada. Por exemplo, quando eu digo amostra selecionada, fiz 200 simulações, selecionei 100. Né? Pode ser que os níveis não estejam representados aqui, todos os níveis. Então, a gente bolou um processo de suavização para transformar esse histograma, que é todo aqui falhado, nesse histograma suavizado aqui. Né? Aí tem aqui uma sequência de passos, que é basicamente uma estatística aqui, né? Trabalhando com distribuição contínua, distribuição acumulada, inversa, amostra dessa inversa e gera aqui essa nova distribuição, esse novo histograma suavizado. Basicamente, sair aqui desse 1, chegar no 5. Então, isso a gente está tudo implementado, né, no software do Unicim, né, que é o Mero. Está tudo implementado lá, esse método. E o método híbrido, que a gente fez um teste também, que é executar o IDLHC, selecionar alguns modelos, e depois fazer uma busca local refinada com Simulate Annealing. Então, a gente fez também um teste com o IDLHC SA. Né? Também não vou detalhar muito aqui, mas é basicamente pegar modelos distantes um do outro, então por isso a gente calcula uma distância euclidiana, para não pegar modelos vizinhos. Né? Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 mínimos, e se a gente selecionar 8 modelos, desses 8, a gente seleciona esses 3 que são distantes um do outro. Tá?
por exemplo, de selecionar modelos perto aqui no mesmo mínimo. Então, a gente fez essa análise também. Tá? E aqui, uma categoria de métodos que hoje em dia é o estado da arte, né? Que são os métodos baseados em conjunto. De alguma forma, eles usam informação de um conjunto de modelos para gerar novos modelos. Que é aquele segundo método lá que eu mostrei, né, na parte de tratamento de imagem. Né? E aqui eu coloquei alguns métodos, vou deixar a referência aqui para quem tiver depois interesse consultar, mas basicamente o método que é mais usado hoje, inclusive no grupo, né, é o método ESMDA, que é o Ensemble Smooth with Multiple Data Assimilation, que eu vou mostrar um pouquinho mais alguns detalhes desse método. Né? Então, aqui tem algumas características desse método. Né? Então, foi o método proposto pelo Emerick, né, na tese de doutorado, e hoje é o estado da arte, né, para assimilação de dados. Aqui é para dar uma ideia de como o método funciona. Né? Não é um detalhamento assim, não daria tempo, né, mas é só para dar uma ideia. Essa daqui é a equação fundamental do método. Ela mostra como que os modelos são atualizados. Então, M é o vetor de incerteza do modelo. Então, esse M, ele contém todos os atributos incertos do reservatório. Então, aqui do lado direito, eu tenho um exemplo de um M. Por exemplo, se eu tiver porosidade, um mapa de porosidade. Então, eu vou pegar a porosidade de cada bloco, aqui, ó, né, do bloco 1, 2, bloco N. Vou pegar a mesma coisa para a permeabilidade. Bloco 1, 2, bloco N. Vou pegar todos os valores, né, vou criar aqui um vetorzão. Posso incluir outras variáveis aqui, por exemplo, contato óleo-água. Expoente da permeabilidade de curva de permeabilidade relativa. Isso aqui eu gero um vetor aqui, um vetorzão, um reservatório grande, um vetorzão gigante aqui. Então, esse aqui é o M, tá? Para o método, cada elemento desse aqui é uma variável que ele vai perturbar, certo? Então, essa aqui é a grande vantagem desse método. Ele trata as variáveis todas de uma única forma, né? Sem precisar tratamento específico, como zoneamento, você não precisa, a priori, né, definir regiões onde ele vai modificar. Tem a questão do localization, que eu vou falar mais para frente, né, mas aí é mais uma técnica adicional. Bom, então, dado M, como é que ele vai atualizar esse M? O MJ, J corresponde ao modelo que vai de 1 a NE, onde NE é o número de modelos do conjunto. Então, vamos supor 200 modelos. Então, esse J vai de 1 a 200. L é a iteração, ou seja, quantas vezes ele vai assimilar o dado. Por isso que chama Multiple Data Assimilation. Então, aqui, no caso, o modelo J da iteração L mais 1 vai ser o modelo J da iteração L, ou seja, da iteração anterior, mais esse termo aqui. Bom, esse termo aqui não dá para detalhar muito, mas, basicamente, ele tem aqui algumas matrizes. Basicamente, a matriz que vai definir como é que ocorrem as correlações entre o vetor de parâmetros, que é o M, e o vetor de dados simulado, CMD. Como que ocorre a correlação entre os dados simulados, que é a matriz de autocovariância. Tá? E essa matriz CD, que é a matriz de covariância dos dados observados, né? Que é um termo aqui de regularização. Isso aqui chama ganho de calma, e esse daqui é a diferença entre o dado observado e simulado. Ele faz essa diferença ponto a ponto, né? Quer dizer, um vetor de dado observado que ele compara um vetor com o outro. Bom, como o dado observado é um dado incerto, percebe que esse dado observado aqui ele varia por modelo. Vocês poderiam pensar, mas o dado observado não é fixo? O dado observado é fixo, né? Se você pensar na média do dado observado. Como ele tem incerteza,
qual que foi a sacada do método, né? Considerar o dado como incerto também. Então, para cada modelo J, ele vai amostrar uma realização do dado observado também. Por isso que é J aqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, né? Se a gente olhar aqui embaixo, cada D OBS J aqui é amostrado dessa forma. Você tem o D OBS, esse é o dado observado bruto, né? Digamos assim, seria a média, né? Do dado observado, não a média, mas se pensar numa distribuição, esse aqui é o dado observado, né? E você vai amostrar, então, com base nessa distribuição, base nessa equação, onde esse Z, ele é uma amostra de uma distribuição gaussiana, com média 0 e variância 1. É como se você tivesse, assim, o seu dado observado segue o erro do dado observado segue uma média, segue uma distribuição gaussiana, de média 0 e um desvio padrão. Bom, é basicamente isso. As equações das matrizes são essas aqui, então, basicamente, ele pega esse conjunto de modelos, NE, calcula covariâncias aqui, e com base nessas covariâncias, ele vai guiar o processo de geração de novos modelos. Por isso que eu falei, ele consegue, através dessas estatísticas, preservar a variabilidade das propriedades e as correlações. Então, esse que é o grande mérito desse método, né? Ele consegue preservar essas correlações. Tá? Então, essa aqui é a essência do método, né? Vai partir de um conjunto inicial, a priori, vai fazer várias iterações, e no final ele vai chegar com um conjunto a posteriori ajustado. Bom, agora, existem algumas formas de deixar o método mais robusto. Devido ao problema do tamanho do conjunto, né, normalmente em casos práticos, o tamanho do conjunto ele é muito menor do que o número de variáveis. Então, se a gente observar aqui nessa equação, o SNE, tipicamente, ele é, no máximo, dependendo do caso, 500, 200 a 500, que é o número de modelos. Esse M pode chegar facilmente a 1 milhão. Tá? Então, o que acontece? Você tem um problema de amostragem. Devido a esse tamanho do conjunto ser muito menor do que o número de variáveis, ao calcular essas correlações aqui, a matriz CMD e CDD, vai aparecer correlações espúrias. O que é correlação espúria? O método vai falar, ó, tem um poço aqui, está produzindo aqui, e ele vai achar uma correlação com um bloquinho que está lá longe, que não tem correlação física nenhuma. Tá? Isso que se chama correlação espúria. Para corrigir isso, foi desenvolvida uma técnica chamada localization, que é uma matriz de correlação, que é esse Rho, que é aplicado justamente aqui no ganho de calma. O que essa matriz de correlação faz? Ela vai criar uma espécie de um amortecimento das modificações. Existem dois tipos de localização, que é o baseado em distância e o baseado em correlação. O baseado em distância é esse exemplo aqui. O que acontece? Se define uma região, aqui é uma região elíptica, em torno de um poço, que no centro está o poço. Aí existe uma regra que calcula a correlação que é máxima bem no centro da elipse, e vai diminuindo ao longo da elipse, até chegar a zero, aqui no final da elipse. Então, se a gente considerar, se tivesse, por exemplo, só esse poço, toda a região fora da elipse, a correlação é zero. Esse Rho é zero. Né? E dentro da elipse, esse Rho varia de um valor pequeno, na borda da elipse, até o centro. Então, o método usa essa técnica para, vamos dizer assim, dosar as modificações. Com isso, ele vai minimizar, né, o efeito da correlação espúria. Então, por exemplo,
se fosse pegar esse exemplo aqui, né? Ele não vai fazer alteração, por exemplo, aqui nessa região distante do poço, porque ele sabe que não tem uma correlação física, né, entre essa região e entre o poço, tá? Então, esse método, para funcionar bem, eu diria que, obrigatoriamente, ele tem que usar o localization, essa técnica de localization, porque senão os resultados não ficam bons, né? Acontece o ensemble final, né, o conjunto final fica, que a gente chama de colapsado, né, ficam praticamente todos iguais, que para a gente não é interessante, né, que a gente quer uma variabilidade para quantificar corretamente a incerteza na previsão, tá? Então, com o uso da localização, a gente corrige esses problemas, né? Ele vai fazer as modificações só nas regiões onde deve fazer, evitando, então, correlação espúria e a redução excessiva de incerteza. Tá? Comparando, então, dois exemplos com e sem localização. Vamos ver, com localização, é aquilo que eu falei, ele vai fazer alterações. Nessa linha de cima, ele tem a média, né? E embaixo, o desvio padrão. Na esquerda é a priori, a direita, a posteriori, ou seja, depois do ajuste. Né? Notem que na linha de cima, ele, em regiões aqui que são relativamente distantes dos postos, ele fez uma alteração brusca. Percebe que a média aqui está bem alta, né? Bem diferente aqui da priori, muito diferente. E outro efeito ruim, né, pro propósito, né, da simulação de dados é ruim, é que o conjunto, praticamente ele colapsou. Isso a gente pode observar com o desvio padrão bem baixo. Tá vendo? Praticamente tudo azul aqui está um desvio padrão muito baixo. Então, esse resultado aqui, ele não é bom. Né? Aplicando o localization, o resultado é totalmente diferente. E dessa vez geram resultados muito bons. Se a gente comparar a média, a posteriori, né, a gente vê que ele preservou bastante bem, né, as regiões do modelo a priori. Então, por exemplo, aqui, né, regiões mudou bem de forma semelhante, aqui. E se a gente olhar o desvio padrão, está bem compatível com o desvio padrão a priori, né? Então, aqui, por exemplo, né, regiões distantes dos poços, aqui nas bordas, ele não alterou. Aqui nessa região alterou parecido. Então, assim, o que leva a gente a concluir que o método funcionou bem com localização, né, é essa comparação. Tá? A outra forma de correlação é a correlação baseada, a outra forma de localização é baseada na correlação. Essa forma aqui é baseada na distância. Para fazer essa definição, a gente precisa projetar essa região aqui no grid, tá? Ela depende do grid. Agora, se eu tiver um atributo, por exemplo, o coeficiente, o expoente da curva de permeabilidade relativa, aí a gente muda um pouco a forma de fazer essa localização. A gente pode calcular uma matriz de correlação, aquela que eu já expliquei, com base nessa correlação, que é essa equação aqui. Eu vou ter aqui, então, o valor da correlação e vou aplicar esses valores de correlação para definir a minha matriz de correlação ρ. Tá? Aí tem algumas opções. Dá para fazer aqui, por exemplo, um fator de corte. Então, por exemplo, tudo que for acima de uma correlação 0,1, eu vou fazer o ρ igual a 1. Abaixo de 0,1, faço 0. Uma abordagem binária. Isso aqui foi testado pelo Ricardo, né, que foi um aluno nosso, mestrado. Ele testou várias opções aqui. E a outra opção é fazer a matriz contínua. Então, usar o próprio valor da correlação. Né? Essas abordagens aqui também já foram publicadas em outros trabalhos, então são abordagens já testadas. Né? Então, essa é a forma de usar a correlação para o que a gente chama de atributos escalares. Tá?
Então, aí o Ricardo fez esses testes, comparou, ele viu que, em termos de qualidade do ajuste, a localização proposta, ela preservou a qualidade do ajuste. Né? A gente vê aqui que as soluções estão parecidas, né? Mas a grande vantagem é que a variabilidade do atributo, ela foi, ou seja, a localização permitiu manter uma certa variabilidade do atributo. Se a gente comparar aqui o exemplo da esquerda, é o exemplo sem localização dos escalares, então você vê que existe aqui uma perda de variabilidade, ou seja, o atributo praticamente ele fica com uma variabilidade bem pequena aqui, enquanto que usando a correlação ele preserva aqui uma boa variabilidade. Qual que é a importância disso? Né? A gente garantir uma certa variabilidade na previsão de produção. E daí, comparando os dois casos, a gente pode ver que, no caso da correlação, no caso da localização com correlação, ele mantém aqui uma variabilidade maior na previsão. Então, esse daqui é a forma de garantir o bom funcionamento desse tipo de método. Né? Evitar modificações inadequadas por correlação espúria. E evitar também o colapso do ensemble final, tá? que para a gente não é interessante. Bom, agora aqui para finalizar, algumas aplicações, agora fazendo um fechamento assim de alguns exemplos. A gente voltar aqui em algumas comparações. Esse aqui é aquele exemplo lá de duas variáveis, onde a gente fez umas comparações entre alguns métodos. Esse aqui é o método do CMOST, da CMG, né? Na linha de cima, e na linha de baixo é o nosso método, que a gente comparou, né? O DLHC. Então, a gente percebe que o CMOST ele tende a caminhar aqui para um mínimo local, fez várias rodadas, cada rodada ele caminha para um mínimo local diferente. Né? Enquanto que o IDLHC ele tende a fazer uma amostragem mais uniforme, né? E em todas as execuções ele garantiu amostrar todas as regiões. Enquanto que o método CMOST, ele ora ficou preso numa região, ora ficou preso em outra. Agora, comparando um método de gradiente. Né? O método de gradiente, ele claramente, testando aqui diferentes pontos iniciais, ele inicia daqui, rapidamente converge para um mínimo local. Nessa primeira solução, ele deu sorte, né, que ele foi para a região correta. Nessa daqui, foi para essa região, que já estava perto, também não está tão ruim, mas já passou muito longe daqui, da região boa, né. Desse ponto inicial também, ele foi para cá. Aqui, por exemplo, ó, desse ponto inicial, ele divergiu completamente. Note que as regiões boas estão para cá, né, e ele divergiu para cá, ó. Ele pegou a direção errada. É isso que eu falei lá do deserto, né, você tem uma região ali de areia, digamos assim, que tem umas ondulações pequenininhas, né? Tem umas ondulações pequenininhas, aí ele acha uma ondulação pequena e vai para lá. Ele achou que a solução boa estava para cá, ó. Aí ele errou a bússola. Como se a bússola dele estivesse apontando para o norte errado aqui, ó. Ele falou, ó, eu vou para cá. Daí ele se perdeu aqui. Ficou preso aqui, ó. Não conseguiu chegar no oásis, né? E aqui fazer uma compilação. Então, método gradiente. Para o nosso objetivo, o método gradiente puro não é indicado. Né? Ele puro não é indicado. Né? Aqui uma outra aplicação do nosso método no Unisim-1H. Aqui só para mostrar como é que a gente fez a parametrização. Vou passar um pouquinho rápido. E aqui comparando a variabilidade. Né? Comparando, então, o método CMOST com o nosso. Né? Então,
aqui a distância entre essas curvas, né, elas mostram exatamente a variabilidade, né? Isso aqui é um gráfico de coordenadas paralelas que mostra como é que cada atributo está variando, né, em função... como é que cada atributo está variando, basicamente é isso, né? Então, uma vez que o nível das soluções de ajuste são equivalentes, eu vou preferir aquela que deu uma maior variabilidade, né, que aqui é o caso do IDLHC. Aqui é uma outra forma de olhar, né, a distância euclidiana entre as soluções. Então, aqui eu peguei 4 soluções e calculei a distância entre essas 4 soluções e o resto das soluções, né? Então, se a gente observar, a distância euclidiana do IDLHC é bem maior do que a do DEC, né? Então, está mostrando que a variabilidade dessas soluções são bem maiores. Aqui é uma outra forma de olhar, na forma de cross-plot. Eu vou passar um pouco mais rápido, né? Outro atributo. E aqui olhando a previsão. Se a gente olhar a previsão, a gente vê que o IDLHC ele acaba dando uma maior variabilidade na previsão, né, com uma tendência de englobar melhor aqui o histórico, né? No caso aqui o referência, né, que é essa curva vermelha contínua depois do histórico, né, na previsão. E por fim aqui, para terminar, mais uns 10 minutos aqui eu termino. Um método que a gente desenvolveu, aqui é bem específico, né, um método bem focado em reservatórios fraturados, com presença de super K, né, um método de parametrização específico. Qual a motivação, né, para esse desenvolvimento? Reservatórios como é o nosso benchmark, o NICIM 2H, ele é um reservatório fraturado, né, então, com presença de fraturas e com presença de camadas de alta permeabilidade, que a gente chama de super K, que são essas camadas aqui em vermelho. Essas camadas, elas exercem uma influência muito forte no fluxo, né? Então, para ter sucesso num processo de ajuste histórico desse caso, você precisa conseguir encontrar a distribuição aqui de super K de uma forma bem precisa. A distribuição. Então, esse é um desafio bem grande, né? E esses métodos convencionais, né, de amostragem, de covariância e tal, como eles fazem uma espécie de uma média, para esse tipo de reservatório é um pouco mais complexo. Então, aí a gente testou um método baseado em distribuição, né? Embora a ideia é relativamente simples, né, funcionou bem para esse caso, para esse tipo de reservatório, né? A ideia foi basicamente pegar o reservatório, dividir em regiões, para facilitar, né, para eu selecionar. Para cada bloco dessa região, eu vou calcular calcular uma curva de probabilidade acumulada, né, da permeabilidade. Então, bloco 1, 2 e assim por diante. Eu uso cada região dessa para selecionar as imagens. Então, região 1, selecionei essas imagens. Região 2, selecionei essas imagens. Cada imagem vai ser cada região vai ter um conjunto de imagens diferente, porque eu vou usar os postos daquela região para selecionar. Tá? Então, o primeiro passo é definir. Basicamente, eu estou analisando aqui como é que a super K ela está distribuída, bloco a bloco. Tá? Segundo passo, gero um mapa de frequência, como eu disse, né, bloco a bloco. Então, qual que é a ideia básica? Vamos supor aqui nesse exemplo, eu tenho 5 imagens. Essa região verde aqui representa uma super K em cada uma das imagens, tá? Então, você vê que ela, em cada modelo, a posição dela muda, né? Então, eu quero entender em cada bloco como é que está a distribuição de super K. Se um bloco estiver sendo atravessado com super K,
né, ele pertence, senão ele não pertence. Então, vou fazer essa estatística. Aqui nesse caso aqui eu tenho 5 modelos. Esse bloquinho analisado, ele está sendo cortado para o Super K em quantos modelos? 1, 2, 3. Então, a frequência nesse caso aí é 3 dividido por 5. Então, eu tenho 60%. Tá? Então, basicamente, eu vou usar essa informação para gerar novas imagens. O que, por exemplo, se eu tenho 100% do meu modelo, dos meus modelos estão atravessando um Super K, é um forte indicativo de que existe alguma razão forte, né? Alguma razão evidente aí para que as outras imagens vão ter também Super K. Por exemplo, na região do poço. Na região do poço, como o método geoestatístico ele preserva a informação no poço, praticamente vai ser 100%. Quando eu digo praticamente é porque às vezes tem transferência de escala, então dá uma diferença, mas a densidade de fratura ali, de Super K no poço vai ser quase 100%. Então, qual que é o raciocínio por trás disso? Quando eu for gerar nova imagem, naquela região do poço, eu sei que lá vai ter praticamente 100% de Super K. Então, essa que é a ideia por trás desse método, né, que a gente criou. Então, aí a gente faz um mapa de frequência para o reservatório inteiro. Vai fazendo isso bloco a bloco até cobrir o reservatório inteiro. Com isso, a gente tem, então, esse mapa de frequência, tá? Que é basicamente o número de imagens com Super K dividido pelo número de imagens total. E aqui é o coração do método, né? Como é que eu gero nova imagem? Uma nova imagem ela é gerada com base nesse critério aqui. Então, basicamente, eu vou analisar o mapa de frequência e vou olhar para cada bloco, lá vou olhar o seguinte: qual a frequência calculada? Como eu falei, né? Vamos supor que é 100%. Pegar lá a região do poço, o bloco do poço. Se for 100%, eu não tenho dúvida. O bloco I da imagem gerada vai ser Super K. Que a minha decisão é saber se a imagem gerada vai ser Super K ou não. Tá? Os blocos que não forem Super K são os blocos do background da matriz. A matriz ela é formada pelo Super K, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Esse aqui, né? Esse aqui é a matriz, né? Então, a gente tem esse que está mais azul aqui, é o background, né? Que é uma região de menor permeabilidade. E essas regiões aqui com permeabilidade maior são Super K. Então, se for Super K, vai estar aqui nessas regiões. Se não for, vai estar fora. Então, eu aplico esse critério, né? Agora, e se a frequência calculada for 50%? Bom, aí eu estou, né, uma moeda, né? A imagem a ser gerada pode ser Super K ou não pode. Então, aí eu criei um problema probabilístico, né? Então, eu tenho exatamente um problema probabilístico em mãos, né? E aí, como é que eu vou... Qual o critério que eu vou adotar? Eu vou adotar um critério de corte. Esse critério de corte eu chamei aqui de FC, né? Uma frequência de corte. Se a frequência calculada for maior ou igual à frequência de corte, então o novo bloco vai ser um Super K, certo? Vamos supor que a frequência de corte que eu determino é 60%. Então, eu vou falar assim, 60%, o que tiver para cima de 60%, eu estou considerando uma probabilidade alta de ser Super K. Então, eu vou atribuir Super K para esse bloco. E o contrário, né? Se for menor, vai pertencer ao background da matriz, não vai ser Super K. Então, o método é basicamente esse, né? Agora, essa frequência de corte, para o método ficar probabilístico, né, eu considero essa frequência de corte como um atributo incerto. Tá? Então, ao invés de considerar um valor fixo, por exemplo, 60%, eu vou considerar um valor variável, um valor que vai variar dentro de uma faixa. Tá? Então, o meu parâmetro incerto vai ser a frequência de corte. A frequência de corte. Tá? Aí, como eu considerei 9 regiões, então eu tenho 9 atributos incertos.
Tá? Então, isso que vai garantir o caráter probabilístico do método. Tá? Então, eu fiz uma aplicação desse método no Nissin 2H, né, usando o IDLHC, que foi um método nosso também, e aí fiz algumas comparações. Então, por exemplo, essa aqui da esquerda é a imagem gerada no Petrel. Então, o Petrel né, tem todos lá os recursos para modelar, supercar, aplicar os algoritmos de modelagem, né, tudo completo. Aqui a imagem, aqui o histograma. Como é uma distribuição bimodal, né, a gente vê aqui claramente duas modas, né. Essa maior aqui que indica o background e essa menor aqui que indica a supercar. Se observar a imagem gerada pelo método proposto, essa do meio aqui, dá para ver uma semelhança muito grande, né, entre a imagem gerada pelo método e o do Petrel. Tanto a imagem quanto o histograma. Está muito parecido, né? Então, isso daqui, depois com outras validações, né, isso aqui permite validar o método. Ele está muito consistente, né, comparado com a imagem gerada no Petrel. Bom, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu consigo aplicar esse método num processo de assimilação de dados, né, de uma forma mais fácil. Por alguns motivos, né? O primeiro motivo é que, se pegar o Nissin 2, a geração dessas imagens no Petrel demora muito. Por exemplo, para gerar 500 imagens, que é o número de imagens que tem o caso, demora mais de 3 dias. Só para gerar as 500 imagens. Só 500, né? Demora mais de 3 dias. Aqui, com o método proposto, demora 1 hora. Então, essa é a primeira grande vantagem, né? A segunda vantagem é que eu consigo fazer um controle das variações, né? Por exemplo, frequência de corte que eu utilizo, né? Para incluir isso no processo de assimilação de dados, né? Ou seja, eu consigo inserir esse método num contexto de assimilação de dados. Aqui no Petrel, para controlar a geração da supercar, é um pouco mais complexo, né? Tem todo um workflow, né, que o Manuel, né, o Manuel que fez essa modelagem, um workflow mais complexo. Então, para mexer nesses parâmetros é mais complicado. Então, essa é a vantagem desse método que a gente propôs, né? E aqui, olhando a encorte, né, como é que ficou a distribuição. Um exemplo de uma imagem a priori e um exemplo da imagem criada pelo método. Veja que tem uma equivalência muito boa, né? Agora, só uma análise preliminar, uma análise complementar, mostrando que, como eu falei, na região do poço, ele preserva a informação, né? Ou seja, essa aqui é a diferença entre a prior e a posteriori. Onde está a cinza aqui, que a diferença é muito pequena. O que está dizendo isso aqui? Que a informação perto do poço foi preservada. Então, o método ele é consistente nesse sentido também. Ele preserva a informação perto do poço. Aqui só vou mostrar como é que ficou o ajuste, né? Então, em postos onde ele teve que aumentar a vazão de água, ele aumentou a frequência, ou seja, a densidade de supercar, que é o caso aqui do poço 3, exatamente essa região aqui. Se a gente olhar a região, essa região aqui negativa, né, significa que a prior é menor que a post, então ele teve que aumentar, né, está negativo. E onde ele teve que diminuir, ó, posto 3, que é a região aqui, a região 9, ele diminuiu a supercar. Porque basicamente, na maioria dos postos, o que controla mesmo a chegada de água no poço é a frequência de supercar. Aqui mais algumas análises complementares, né? Depois eu vou deixar a referência aí para quem quiser depois aprofundar mais. Aqui só vou mostrar como que um determinado modelo ele tem uma sensibilidade muito alta à distribuição de supercar. Por exemplo, essa curva que está em azul aqui, né, é um modelo a posteriori, que está aqui do lado direito, né?
E essa curva em cinza aqui embaixo, ó, que a gente vê que está muito desajustada, é o modelo da esquerda. Note que se a gente observar aqui, é relativamente sutil aqui a diferença, né? A diferença é que aqui do lado direito, a densidade supercar é um pouco maior, para justamente criar a condição da água chegar no poço, né? Que é o poço 2, que está aqui, ó. No modelo a priori, a água ela não chega no poço. Por isso que o modelo está muito desajustado aqui, ó. E no modelo ajustado, no poço, essa água ela acaba achando caminhos aqui para chegar no poço. E isso foi feito graças ao método ter achado essa configuração. Isso aqui para um modelo, né? Essa configuração correta aqui de fratura, de supercar. Aqui como fica o resultado global, agora fazendo uma previsão de produção dos modelos ajustados, dá para observar que o resultado ficou bom em termos de previsão. Em cinza é a incerteza inicial, então tem uma incerteza muito grande. Em vermelho aqui é a solução de referência e em azul a solução final. Então ela reduziu a incerteza, que é o que a gente quer, né? E ficou bem centralizada aqui em relação à referência. Mesma coisa aqui para um tempo menor de produção, aqui para um tempo maior, né? Pessoal, é isso. Então, com isso aqui, eu deixo aqui as referências, né? E aí, para quem quiser aí outros detalhes, né, pode aí também consultar o site, as publicações do Unicim aí.